Hoje nós nos alegramos de estarmos chegando aí nesse nosso terceiro momento, a administração desse curso de escatologia, introdutório, não é? E eu me alegro porque você está aqui, e porque você está perseverando. Lembrem-se que a corrida para o céu não é corrida de velocidade, não é aquela que o cara corre em poucos segundos e chega no final. É uma corrida de longa distância. É como se fosse uma maratona, não é? Mas haverá um final. E para aqueles que estiverem com o Senhor, um final extremamente feliz. Eu estarei lá, não é? Quem vai estar comigo? Glória a Deus. Nós tivemos hoje algumas situações que chamou muito a minha atenção. Dois dos membros da nossa banda sofreram acidente na área de saúde, o Gustavo e o Vitor, e o Léo da Fabiane está internado, né? Desde domingo, né? Aí ele sai, parece que ele foi internado domingo e saiu, e hoje ele retornou de novo. E antes de nós começarmos a ministração, eu gostaria que nós orássemos por esses amados, tá bom, gente? Então feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, nós queremos colocar diante da Tua presença, de um modo específico, a vida do irmão Léo, pedindo ao Senhor que restabeleça a saúde dele, que ele possa se erguer, Senhor Deus, desse momento difícil que ele está passando, que o Senhor possa consolar, confortar a sua esposa, seus familiares, enquanto ele está sendo cuidado. E nós abençoamos, Senhor Deus, toda a medicação, toda a orientação médica, para que, Senhor Deus, ele fique logo restabelecido. Do mesmo modo, Senhor Deus, nós pedimos pelo Vitor e pelo Gustavo, que também tiveram situações complicadas na sua saúde hoje, com acidentes, que o Senhor possa, Pai, pôr a Tua mão de poder e de cura sobre eles, e que logo eles também sejam recuperados, e que isso sirva para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, gente boa, vamos então correr no nosso conteúdo de hoje. É um desafio enorme poder falar sobre Paulo. Paulo realmente é uma referência em toda a Bíblia, especificamente no Novo Testamento. Se não der para passar, eu estou fazendo um teste no outro um negócio aqui que passa e no momento não está passando nada. Tá tudo certo aí, Léo? Vai passando aí, meu amigão, que eu acho que não está dando muito certo por aqui, não. Vai devagar aí, pode voltar, deixa só o primeiro. Então, falar sobre Paulo é um grande desafio, porque muitas das coisas que nós vimos hoje na palavra que nós estamos vivendo hoje, o Senhor revelou a Paulo, né? E antes disso, eu gostaria de destacar algumas passagens bíblicas que são extremamente referenciais para esse tema, né? A primeira é do próprio Paulo, quando ele diz, vamos ler juntos, dá para ler daí? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que aguardam a sua vinda. Há uma recompensa, há uma coroa de quê? De justiça. Por isso que muitos de nós ficamos preocupados com o fim dos tempos. Mas não se assuste com o que eu vou dizer. O avanço da injustiça é um princípio, um começo para que a justiça de Deus seja completamente liberada. Então, esse é o primeiro texto. Pode passar o próximo. Um outro ponto importante de nós lembrarmos é que Deus tem um fim determinado e que Ele colocou em nós um senso de eternidade. Quem falou isso foi Eclesiastes 3:11, Salomão. Deus fez tudo, o quê? Apropriado para o seu devido tempo. Não adianta apressar. É no tempo dele. Né? Ele colocou o quê? Um senso de eternidade no coração humano. Mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Então não espere muito de nós aqui. Nós não temos toda essa capacidade de compreender as coisas de Deus desde o começo até o fim, né? Deus é Deus. Vamos lá, passa.
Ok? Deus conhece o começo e o fim. Esse é um outro ponto muito importante. A presciência de Deus. Lembrai das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que, o quê? Anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho será firme e farei a minha vontade. Então, Deus tem conhecimento prévio daquilo que vai acontecer. Por isso, meus amados, que preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, você precisa, eu e você, confiar na palavra do Senhor. Fala para quem está do seu lado aí. Confiar na palavra do Senhor. Ela é suficiente, ela é inerrante, ela não falha. Pode passar, Lael. Ok? Um outro ponto importante. Deus não faz nada sem o quê? Amós 3,7 diz, certamente não fará coisa alguma. É isso mesmo. Então, o que nós precisamos saber está revelado. Salvo engano, capítulo 10 de Apocalipse, quando acontece aquele momento da manifestação de trovões, e ali há uma fala e João pega o livro para anotar. Ele ia registrar aquela fala. E o Senhor diz, não registre isso. Então, o que nós temos hoje é o que nós precisamos saber. O que a gente não sabe, nós precisamos simplesmente confiar. Cegamente, não, pela fé. Nós cremos que a palavra de Deus é verdade. Amém? Eu vou precisar da ajuda de vocês, eu queria a ajuda do Flá. Eu queria que conseguisse um daqueles microfones para ficar aqui desse lado e um desse lado aqui, que nós vamos fazer uma disputa santa aqui ao longo da... E aí alguém fica segurando que essa pessoa vai ler e vai conduzir a leitura com quem tiver aqui. Esses daqui mesmo do louvor, pode ser? Isso é difícil. Ok. Isso é difícil. Não tem problema, se chegar no primeiro banco, por exemplo, pode ser o Rafael ou a Sonja que vão fazer, e o Flávio lá daqui, ou o pastor Josinaldo. Ok, pode ir passando. Vamos seguindo aqui do nosso esquema. Então, quem era Paulo? Se eu vou falar sobre os escritos de Paulo, acho que a gente tem que pelo menos falar um pouquinho quem é esse cara, né? Quem era Paulo e o que ele se tornou? Pode passar. Bom, Paulo, vocês sabem que ele era o quê? Judeu, fiz uma colinha aqui, olha. Fariseu, ele era um filho da tribo de Benjamim, né? Ele era da tribo de Benjamim. Foi educado com Gamaliel, um cidadão romano. E ele teve uma experiência totalmente, eu acho que uma das experiências mais poderosas do Novo Testamento. Teve diversas, mas a de Paulo foi demais porque ele odiava o Evangelho. Ele odiava o povo de Deus, aqueles que estavam no caminho. E ele teve essa experiência muito, muito forte quando o próprio Senhor Jesus aparece com ele, está aqui em Atos 9, 1 a 19, aparece a ele na estrada de Damasco, meio-dia, sol muitíssimo forte. E naquele momento, uma luz muito mais forte que o sol, que era a presença do Senhor, falou com ele. E o texto diz que quem estava com ele só ouvia. Imagina que experiência. E naquele momento, Paulo fica cego, cai no chão, né? E ele pergunta, Senhor, quem és tu? E Jesus diz o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo teve a sua vida totalmente transformada, né? Se você ler esse texto aqui de Filipenses 3, 5 a 11, é um texto extremamente emocionante de se ler, quando ele diz quem ele era e o que ele abriu mão por causa de Jesus, né? E naquele momento ele então inicia um novo propósito de vida, que é o quê? Vamos ler comigo? Anunciar o Cristo ressurreto e dar sua vida pelo Evangelho. Essa foi a decisão da vida dele. Ao invés de um perseguidor, ele passa a ser um perseguido por causa do Evangelho. E é interessante, quando você se aprofunda no estudo da vida de Paulo, você vai ver que ele se alegrava em sofrer pelo nome de Jesus. Enquanto muitos de nós, às vezes até dão uma boa disfarçada para não ser notado como um crente, Paulo fazia questão de sofrer pelo nome de Jesus. Aí então, pode passar, Rafael.
E qual é a perspectiva escatológica de Paulo? Isso aqui é muito bom porque esse curso é uma pequena introdução. Então, quando Paulo conheceu Jesus, o véu, como ele fala aqui em 2 Coríntios 4, 3 a 6, ele diz que Satanás, ele coloca um véu no entendimento, ele cega o entendimento para as boas novas do Evangelho. E o que aconteceu com ele foi que esse encontro fez com que esse véu fosse removido. E aí Paulo teve, pode passar o próximo, toda uma transformação no seu entendimento. A teologia dele, vamos lá, em todas as suas cartas, Paulo destaca uma robusta estrutura de cristologia, a base teológica da cristologia, Paulo. E passa a apresentar o Cristo ressurreto como um enfoque orientador de toda a teologia escatológica. Cristo em vós, a esperança da glória, está lá em Colossenses 24. E aí são 3 destaques que eu quero colocar aqui nessa base teológica, tá? A cristologia, que é a base da teologia de Paulo. 2, a graça, que trata do relacionamento dos crentes com o Espírito Santo, com Deus. E a soteriologia, que aqui Paulo reavalia toda a história judaica, a sua própria história, né? Agora com as lentes escatológicas de Deus para construir o estudo da teologia da salvação, que envolve lei, graça e Espírito. Então esse homem é o cara de quem nós vamos ver aquilo que o Senhor revelou a ele a respeito do escatalon, né? No fim, né? Daquilo que realmente vai concluir toda a história dessa era. Se fossem os amigos de fé, eu vou dizer, estamos ligados, né, gente boa? Deu para entender isso? Pode passar. Então, aqui eu fiz, nós não vamos aprofundar isso, mas eu gostaria de dar um geralzão sobre essa questão das linhas de entendimento a respeito do arrebatamento e da grande tribulação. Nós não vamos discutir isso, mas eu vou colocar lá no grupo algumas informações para vocês lerem e entenderem um pouco mais sobre isso, tá? Aqui você vê que tem tem diferentes interpretações sobre o milênio. Onde é que é a origem disso? A origem disso está aqui, olha, no método de interpretação, o literal e o alegórico. E as escolas de pensamento, que é o preterismo, o idealismo histórico e o futurismo. E ele gera aqui essas diferentes interpretações sobre o milênio. O amilenismo, aliancista, né? O pré-milenismo pode ser o dispensacionalista, histórico e clássico, e o pós-milenismo. E do pré-milenismo gera tudo isso aqui, ó. Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pré-ira, parcial, pós-tribulacionista. Nesse entendimento aqui, eles colocam a ideia de que nós estamos vivendo a 70ª semana de Daniel. Então, haverá aí um tempo de tribulação dividido em 2 partes, e numa dessas partes, uma turma vai ser, pode passar o próximo, vai facilitar lá, vai ser arrebatada e a outra vai ficar aqui na penha, ou vai ficar aqui esperando. Então aqui, um dos textos que eu vou trabalhar é 2 Tessalonicenses 2. Então aqui, a ordem dos fatos segundo Tessalonicenses 2:12. Aqui é a ideia, então, de que nós estamos na era atual, vai haver um rompimento quando chegar esses 7 últimos anos, né? E aí vai haver o arrebatamento aqui na frente, o milênio e depois a eternidade, né? Eu falei que não ia aprofundar muito nisso, mas eu queria dar um geralzão para vocês. Passo próximo. Esse aqui é o mesmo entendimento comparado com Mateus 24, que o pastor Cabete falou semana passada. Então, esse entendimento sempre traz um período dividido nos 7 últimos anos que precedem a vinda de Cristo, não é? E nós temos um entendimento diferente disso, foi dado também, mas nós não estamos aqui criticando nenhum entendimento, nós estamos apenas dando um geral para vocês sobre aquilo que se tem aí de entendimento, tá bom? Sobre a vinda de Cristo. Pode passar agora. Isso depois eu vou mandar para vocês lá no grupo, vocês vão ter tudo, tá bom? Que eu estou falando aqui, vou compartilhar com vocês. Então, aqui tem uma pergunta. O Novo Testamento ensina que Jesus pode voltar a qualquer momento? Eu vou liberar para quem uma pessoa responder.
Sim ou não? Quem acha que é sim? Só um. Qualquer momento? Quem falou não? É por aí. Vamos tirar essa dúvida. Mas é uma boa pergunta, porque nós ouvimos pessoas dizer, Jesus pode vir a qualquer momento. Será que pode vir a qualquer momento? Bom, eu diria que ele não vai falhar com a sua palavra, não passará, né? Um tio, um i, um pontinho, um pinguinho da minha palavra, tudo vai se cumprir. Então, o que vai determinar é o cumprimento da palavra como um todo. Estão ligados? Aí, estão mesmo. Então, Mateus 25, 13 diz, não sabeis nem o dia nem a hora. Passa um pouquinho mais aí, meu príncipe. Então, há um momento de arrebatamento repentino antes da segunda vida? Outra pergunta. Há ou não? Há um arrebatamento repentino antes da segunda vida? Um está de um lado e some e tal. Agora deu confusão, pastor José. Paulo responde essas perguntas. É por isso que eu estou colocando, porque eu também me fiz essas perguntas. E Paulo responde naquilo que nós vamos estudar hoje. Vai passando? Pode passar. Então, o que Jesus fala aqui? Ele fala que não sabemos o dia nem a hora. O que nós sabemos é que ele liberou sinais que irão acontecendo, no meu entendimento, vai chegar um momento que esses acontecimentos serão não apenas são sucessivos, mas eles acontecem em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, quem viveu ali os anos 70 DC, né? Com certeza ali foi uma grandiosa tribulação. Quem está na Coreia do Norte perseguido ali é uma grande tribulação. Por que Jesus não veio para ele? Né? Porque a visão é global, não é uma visão local. Correto? Então é importante nós observarmos isso. Então ele deu o que? Advertência. O que é que eu tenho que fazer? Jesus disse, vigiar. Estar de sobreaviso, ficar desperto. Aqui as referências. Então, a resposta aqui, o Novo Testamento ensina que Jesus volta a qualquer momento, eu diria que não. Tem o momento certo. Não é a qualquer momento. Há um cumprimento, e quando esses cumprimentos realmente acontecerem, como Jesus diz, virá o fim. Aí, ensina que alguns eventos antes da volta de Cristo ainda não aconteceram. Esse aqui é um grande debate teológico, né? Que envolve a questão do sim e o ainda não. Porque nós vemos que muitas profecias já foram cumpridas. Então, nós que temos uma visão mais amilenista, nós entendemos que há um movimento de futuro e presente ao mesmo tempo. Tem coisa que já está acontecendo em alguns lugares que você diz, chegou o fim. Olha o que está acontecendo, olha o sinal, está mudando a cor do céu, o rio está ficando vermelho na cor do sangue, está lá no Atos, está lá no Joel, né? Mas ainda não é o fim. Primeiro que ele disse que Jesus falou que isso aí era o princípio das dores. Então, vamos avançando, pode passar, Léo. Está aqui os dois eixos, o já e o ainda não. A profecia do VT, por exemplo, vinda de Jesus, ressurreição, vinda do Espírito Santo e muito mais que já aconteceram, ok? O reino foi inaugurado quando Jesus começou o ministério dele, né? E outras não realizadas, a ressurreição dos mortos, né? Se tiver algum morto circulando por aí, desconfie, hein, cara? É bronca isso aí, né? A grande tribulação, o arrebatamento, então isso não aconteceu ainda. O advento do homem da iniquidade ainda não aconteceu, apesar de ter alguns aí que a gente fica achando que é, né? Mas a tendência é piorar, viu, gente? Bom, pode passar, querido. Vamos lá. Então, há uma visão sistêmica dos sinais, né? Uma visão sistêmica dos sinais é útil para agrupar da seguinte ordem. Vamos lá, pode passar aí, ok? Vocês vão me ajudar aqui, tá, gente boa? Vamos lá. Os sinais que nós precisamos, eu estou fazendo falando de Paulo e fazendo uma revisão sobre isso, para a gente ficar realmente atento. Bom, primeiro sinal, sinais que evidenciam a graça de Deus. Maçons, pode ler para mim?
a proclamação do Evangelho a todas as nações. Tudo certo com isso, sim ou não? Tudo certo com a proclamação do Evangelho a todas as nações, sim ou não? Pode ver na internet. Pois é, mas ainda não. Ainda não chegou. Por isso que a missão da igreja, a missão de evangelizar, não pode parar. Não pode parar. Porque, olha, tem dois sinais que são muito importantes, estão aí no item 1, tá? Que é, o segundo, uma Sonja. A salvação da plenitude de Israel. Já aconteceu? Não. Aí diz, mas Israel, pastor, isso aqui também dá outro embrólio teológico, de escatologia. Mas se você ler essas referências aqui, você vai ter um bom entendimento do que Paulo diz, baseado em Isaías, a respeito do povo de Israel. Vocês não têm noção, gente boa, o tanto de judeu que está se convertendo ao cristianismo. É impressionante. A palavra do Senhor não falha. Nós não estamos aqui numa disputa de quem sabe mais, quem está mais atento, não. O Senhor não se afeta com isso. Ele não se afeta se você é pré, se é pós, se é A, sei lá o quê. Não se afeta com isso. O plano dele não vai falhar, vai acontecer. Então, de fato, o povo de Israel vai ter esse encontro com o Senhor, na verdade, já está tendo. E eu tenho notado que isso tem se intensificado. E aqui um ponto importante, os dois ponteiros. Aqui estão os dois ponteiros, pastor Josenaldo. Que é o evangelho ser pregado aonde? No mundo, né? Que já está sendo pregado, mas ainda não chegou. E a evangelização de Israel, né? Então esses são os dois ponteiros do relógio, a nossa marcazinha aí, feito aqui pela Rugida Digital, né? Tem um relógio, e um relógio tem dois ponteiros. Esses ponteiros dizem que quando Jesus falou, quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Estão ligados? Então esse é o ponto. Nós precisamos orar. Eu tenho orado pelos meus vizinhos, eu tenho orado pelos meus parentes, porque eles precisam ouvir o evangelho de Deus, e esse é o papel da igreja. Pregue o evangelho, se preciso, com palavra. A melhor maneira de pregar o evangelho é com a sua vida. É que as pessoas vejam que Deus está em você e que você realmente representa Jesus onde você vai. Segundo análise dessa investigação sistêmica, sinais que indicam a oposição de Deus. Tribulação. Está tendo tribulação? Está tendo? Meu Deus. Então chegou o fim. Não? Está tendo tribulação. Mas ainda não chegou a grande tribulação. Meus amados, se você estudar um pouco da história, se você for ver o que Etíoco Epifânio fez com o povo de Deus, você vai dizer, não é possível, vai ter uma coisa pior do que aquilo. Parece que vai. Se você for ver o que Nero fez com o povo de Deus, de queimar os cristãos nos postes, eles se tornarem luminários durante a noite, né? Se você for ver o que Vespasiano fez, General Tito fez com o povo de Deus, você vai dizer, tem coisa pior? Tem. Tem coisa pior. Agora, marca esse ponto aí, Laelzinho, marca essa coisa e volta lá para o primeiro versículo, aquele que ficou fixo na tela. Olha só o que Paulo fala aqui. Todo mundo está com medo quando a gente fala isso. Mas veja, o sofrimento de Jesus, a glória de Jesus só veio depois de quê? Da cruz. Do máximo de sofrimento. E Paulo fala, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Gente, o tamanho da glória que Deus tem para nós não conseguimos imaginar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O quê? Acima? Lê, mulher de Deus, lê esse versículo. Acima de toda comparação. Não, lê o versículo. Vamos fazer o seguinte, pastor, quem que está? Flá, lê o primeiro, bem alto aí. O lado de lá todo vai ler o primeiro com Flá, e o lado de cá com a irmã Sonja. Lê sem microfone mesmo, Dileu. 1, 2, 3, não. Aí. Todos juntos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque a nossa Todo mundo. e momentânea tribulação
produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, Meu Deus. na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, aí está o entendimento de Paulo sobre o sofrimento. Pode voltar para lá. E deve ser o meu entendimento e o seu. Aquilo que, de repente, nós venhamos a passar no momento de perseguição, não é nada. É incomparável com a glória. Então, outro ponto, apostasia. Já teve? Teve apostasia. Mas ainda não teve a apostasia que vai dar a abertura para a revelação do homem da iniquidade. Veja, a apostasia já está acontecendo faz tempo. Eu tenho uma ministração lá no canal dos Amigos de Fé, Amigo de Fé Brasil, uma série que nós demos ano passado sobre a realidade do céu. E a primeira ministração é sobre o culto. Nós falamos lá sobre o culto. E o culto que realmente agrada a Deus. E é assustador aquilo que está acontecendo dentro das igrejas. Não tem muito tempo, a minha esposa, Sueli, que gostaria de estar aqui conosco, mas não foi possível novamente, ela estava assistindo um culto, ela assiste muito o culto online, porque ela tem dificuldade de vir à igreja comigo. E ela estava vendo um desses cultos e de repente surgiu lá um comentário. Isso é uma igreja? Eu pensei que era uma boate. Ela ficou assim. Mas alguém entrou e percebeu que todas aquelas luzes, aquelas cores, vou falar mais disso daqui a pouco, não parecia que era uma igreja. O homem está se tornando o centro do culto. A igreja precisa ser devolvida para Jesus, estão ligados? Estão tomando a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, não é do homem. Então, ainda falta acontecer essa apostasia aí nesse nível. Ponto 3. O anticristo já se revelou? Vários. Já. Vários. Jesus disse que muitos iriam se expressar como Cristo. Veja que o anticristo, ele é um opositor, não é? E já aconteceu sim, esses que eu citei há pouco, muitos inclusive acham, né, que a grande tribulação foi nos anos 70 DC. O Apocalipse se cumpriu lá, porque foi coisa horrível. Mas ainda vai piorar, né? Ainda vai acontecer coisas mais desafiadoras do que aquelas, né? Outro ponto aí, guerras, é isso? Sinais que indicam o julgamento divino. Guerras, tem tido? Tem tido guerras, mas eu penso que isso vai chegar um momento que vai precisar de um cara que vai se levantar aí para fazer a paz. Aí, talvez alguns pensem diferente de mim, mas eu entendo que essa questão do relógio, dos gentios e do povo de Israel, tem que, de fato, ficar muito atento para isso. Esses são sinais muito fortes, né, da proximidade da volta de Cristo. Eu creio nessa construção do templo. Está em andamento. Eu tenho algumas pessoas que andam muito pelaquela região e falam, eu até pergunto, é verdade mesmo? Pastor, já tem tudo. Já tem tudo. Só que isso que eu vou falar aqui, eu não tenho segurança, assim, dizer, é isso. Mas eu entendo que, de fato, para que esse homem da iniquidade se manifeste, haverá um crescimento da iniquidade, que já está acontecendo isso. Vocês sabem que tem muitas pessoas morrendo, que se fabrica doenças, que se fabrica alimentos venenosos. As pessoas perderam realmente o sentimento pelo ser humano, o amor pelo ser humano. Então, muita gente já morreu, muita gente vai morrer, né, por esses movimentos malucos que estão acontecendo, né? E não pense que isso é do nada. Deus está no controle de tudo isso. Quando esse homem se manifestar, que é um homem, Paulo vai explicar isso, nós vamos já chegar lá, e ele diz que ele é um representante de Satanás. Ele vem para fazer a obra de Satanás. O que é que Jesus veio fazer aqui na terra, gente boa? E o que é que ele vai fazer então, outro? A obra de Satanás. Ele vai
opor, ele é um opositor. Então, tudo aquilo que o Senhor fez, ele vai fazer da forma contrária. Estão ligados, não? Por isso que, quando Jesus veio ao mundo, veio antes dele o primo dele chamado João Batista. Fazer o quê? Preparar o caminho do Senhor. E o que aconteceu quando Jesus veio? O caminho estava preparado, as pessoas se arrependeram, o pecado era confrontado, coisa que hoje em poucos lugares acontece dentro das igrejas, né? E ali as pessoas se arrependiam, mudavam de posição. E quando Jesus veio, então, o próprio João perguntou: quem és? Quem tu és? Tu és o Cristo? Ele diz: vai lá, cara. Diz para ele, né? Os cegos veem, os coxos andam, para lá. Só isso, vamos entender tudo. É ele mesmo, é o sinal. Então esses sinais também vão acontecer com o anticristo, né? Mas ainda não aconteceu nesse nível. No meu entendimento, há todo sempre é um preparo, gente. Tem um preparo que envolve a tecnologia, tem um preparo no nossa era, no nosso tempo, que envolve a política, que envolve a geopolítica, não apenas a política, a geopolítica, que envolve a economia, e que envolve a religião, porque ele vai se colocar como Deus, estão ligados? Então, quando ele se colocar como Deus, ele vai chegar no ápice da posição dele de resistência, de oposição ao Senhor, né? Então, realmente aqui, o anticristo ainda não se revelou, esse que será o que vai ser, aquele que Jesus vai matar com o sopro da sua boca, né? Esse ainda não. Terremotos têm acontecido? Fomes? Cada vez mais, né? Tem pessoas, nós louvamos a Deus porque talvez eu pudesse arriscar dizer assim: faz quanto tempo que você não sente fome aí, gente boa? Fome de verdade. Fome de verdade. Tem pessoas que não comem uma refeição por dia, que elas procuram. Eu comprei um livro que eu vou começar a ler agora, daquela moça que saiu da Coreia do Norte, que atravessou a Rússia e tal, a pé e está nos Estados Unidos, chegou esse dia. E que eles não tinham mesmo que comer, comia qualquer mato, que se achasse algum mato, às vezes até venenoso, coisa que fazia mal, Deus não permitiu que ela se envenenasse. Mas nós não sabemos o que é passar fome, Átila. Você diz assim, o teu cérebro já dá um sinal, quando dá 11h30, já dá aquela roncada no estômago. Quer dizer, cadê a boia, né? Que hora vai sair a merenda, né? Então, porque nós não temos noção do que é isso. A fome vai aumentar, meus amados. Agora, assim, pastor, o que a gente faz? A gente guarda feijão, a gente guarda água, a gente guarda alimentos não perecíveis. Cara, se der para tu guardar, guarda, mas eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós, estão ligados? Ele cuidou do povo dele no deserto, ele mandou o maná. Ele fez água que não prestava, virar água potável. Nós não estaremos aqui representando a nós mesmos, enquanto o anticristo vai estar representando Satanás, você e eu. Se nós estivermos aqui, nós vamos estar representando o Todo-Poderoso, Filho de Deus. Amém? Pode passar, gente boa. Então, tem aí já uma noção. Agora nós vamos fazer, vamos lá. Nós vamos fazer aqui duas comparações. Paulo fala, por exemplo, nas duas epístolas de Tessalonicenses, em todos os capítulos ele fala sobre escatologia. Nem que seja um versículo. É a carta mais antiga, escrita por volta do ano 50 a.C., portanto 20 anos, né, antes daquela grande malignidade, né, com o povo de Deus. E eu estou comparando aqui o texto de 1 Tessalonicenses 5:11, que é um dos textos que nós vamos usar, e de 2 Tessalonicenses 2:1-12. Então, o povo do lado de lá, o pessoal da esquerda ou da direita, vocês? Já vi que está tendo oposição aqui, já está tendo oposição. Ninguém quer ser da esquerda. Depende do ponto de vista, né? O povo de lá, todo mundo com Flá, vai ler 1 Tessalonicenses 5:11. Pode começar, Flá. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá.
eles receberão esse ensino. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencem à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, vivos, quer dormindo, mortos, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Maravilha. Então veja aqui, olha. Ele diz que nós não é necessário, irmão, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Ele já tinha falado sobre isso. Os caras estavam muito ligados lá na escatologia, o povo da igreja de Tessalônica. Né? Aí, olha aqui, ó, o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão. Não tem como saber. Está muito claro isso, mas nós vamos estar atentos para a proximidade desse dia. Agora vamos ouvir o que Paulo explica um pouco mais sobre esse mesmo tema. A igreja de Tessalônica tinha outras dúvidas e ele responde aqui. Vamos lá, mulher de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei de tudo isso quando estive aí? E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Muito bem, então esses dois textos aí, eu recomendo que vocês se debrucem um pouco mais sobre eles, para vocês entenderem esses sinais. No entanto, a igreja
a jovem igreja de Tessalonicenses, ela tinha um outro problema, eles tinham uma outra dúvida, que eu também quero passar, porque no capítulo anterior, no capítulo 4 daqui, né? No capítulo 4, eles tinham um problema, uma preocupação. O que vai acontecer, já que Jesus vai voltar e nós vamos com ele, e os nossos parentes que morreram, o que vai acontecer com eles? Então, houve ali uma confusão sobre o que seria da vida daquelas pessoas quando Jesus voltar, já que eles já tinham morrido. E passa aí, Léo. Então, eu quero passar rapidinho aqui sobre isso, porque tem pessoas que talvez não saibam disso. Tá? Esse texto aqui é sobre a ordem da ressurreição e o arrebatamento, está aqui, ó, Tessalonicenses 4. Eu não li esse texto, tá? Eu vou só falar aqui para vocês, porque senão a gente tomaria tempo. E eu recomendo que olhem essas referências. Elas vão ajudar você a compreender mais. Pode passar. Então, eles viviam num ambiente que era ensinado falsas filosofias, né? Essas filosofias, por exemplo, os estoicos aqui achavam que a morte era uma parte natural da vida e que a alma retornava ao Logos após a morte. Então não tinha ressurreição nenhuma, você se perdia para lá. Eles viam a morte com serenidade, aceitavam-na como um evento inevitável e natural. Legal, pode passar. Pode passar, Léo. Aí os epicureus, que era outra filosofia daquele momento, acreditavam que a alma era material, não era imaterial. A alma era material e se dissolvia após a morte, resultando na inexistência de qualquer forma de vida após a morte. Para eles, a morte era o fim da consciência e, portanto, não havia nada a temer. É interessante isso aqui. Eles defendiam que o objetivo da vida era buscar o prazer e evitar a dor. Tem muita gente vivendo igual os epicureus nos nossos dias. Eles não se preocupam com a morte, dizem, e que a morte não deveria ser temida. Olha só o raciocínio, mulher de Deus, aí, Sonja. Porque quando ela ocorre, não há mais sensação de consciência, entendendo? Quando ela me pegar, já me pegou. Aí eu não tenho que ter medo. É mais ou menos isso que ele falou, que eles pensavam. Acabou. Então eu não tenho por que temer, porque enquanto eu estiver vivendo, eu estou tendo o quê? Prazer, eu estou evitando a dor, estou curtindo. Quando ela chegar, eu já não tenho mais consciência, eu nem percebi que ela chegou. Era esse o raciocínio deles. Então você imagina, quando Jesus ele traz um novo conceito sobre morte e ressurreição, pastor Toninho. O senhor lembra daquela situação em que aquele oficial romano foi pedir a Jesus que fosse até a sua casa, porque a filha dele estava morrendo. E aí quando ele chega lá, que ele vai entrando, ele diz assim, ela apenas dorme. A galera fez o quê? Começaram a rir dele. Porque para o Senhor, nós estaremos dormindo. Alguns de nós estaremos dormindo. Até que deu o sinal do céu, chegou, me arrepiou. O anjo toque a trombeta, como nós lemos ainda há pouco. E os mortos ressuscitam primeiro. Eu quero que eu vou ter que ler esse texto, eu vou ler um pouquinho aqui, depois eu vou pôr o texto bem rapidinho lá. Lael, tu já fica aí na ponta, olha. 1 Tessalonicenses 4,13, mas segura ainda aí. Então, passa o próximo aí. Pode passar o próximo, por favor. Então, a cultura judaica dizia o quê, Flávio? Rápido. No contexto judaico, havia uma crença na ressurreição dos mortos, especialmente entre os fariseus. Para eles, os justos seriam ressuscitados para a vida eterna e os ímpios enfrentariam o julgamento. Simplesmente, agora, qual é o conceito de justo, né? Nós somos justificados por um justo. Eu não tenho como me justificar. Nós somos justificados por Cristo, não é pela minha obra, pela obra dele. Por isso que é graça. E o cristianismo? Vê a morte como consequência do pecado, mas também como uma porta para a vida eterna, através da ressurreição em Cristo. Essa perspectiva oferece esperança e consolo aos crentes, contrastando com a visão deles de que a morte é simplesmente o fim da existência. Então, nós temos um senso de eternidade e você falou a palavra, eu vou usar essa palavra daqui a pouco. Nós temos esperança. O povo, na época do Império Romano, o que eles menos tinham era esperança. Jesus realmente revolucionou o entendimento de Paulo, para usar Paulo para nos fazer entender certas coisas muito profundas. Pode colocar lá, 1 Tessalonicenses 4,13, rapidão. Aí depois você volta para aí. Olha aí, agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram,
para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Vocês não podem ficar tristes, porque a morte para nós é o começo da eternidade. Estão ligados? É uma vida nova. Pode passar. 14. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos que morreram. Esse debate, esse tema, Paulo fala muito bem nele lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, sobre a questão da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, é o quê? A nossa fé é vã. Não faz sentido. Então, aquela igreja que estava começando agora passou a entender que a morte não é perda para nós. Passa mais um pouquinho, que nós vamos ver um pouco já da volta de Cristo. Passa aí, meu querido. 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, Paulo achava que ele ia estar vivo, hein? Ele tinha esperança. Foi a primeira carta dele, tá, gente boa? Essa aqui. Quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Há uma ordem. Há uma ordem. Primeiro vão ressuscitar os que morreram em Cristo. Passa em frente. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo, com o toque da trombeta de Deus, primeiros mortos em Cristo ressuscitarão. Passa. Depois com ele, nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Você imagina quem está morto, nós vamos colocar na terra, mas eles já estão lá, né? Eles estão dormindo, estão aguardando. Na verdade, eles estão na presença do Senhor. Eu não sei direito onde é que eles estão, essa é a verdade. Eu já tive alguns amigos que eu trouxe até aqui que tiveram experiência de morte. Olha, gente, eu já trouxe aqui nessa série, vocês têm, né? Está aí no nosso canal no YouTube. E eu trouxe um pastor aqui, teve experiência de morte, um amigo meu, pastor Léo. E ele disse que não queria voltar. Eu só sei que ninguém quer voltar. Com os caras que tiveram essa experiência de morte, ninguém quer voltar. Porque é uma sensação realmente que eles não sabem descrever. Legal? Então, portanto, anime uns aos outros com essas palavras. Logo, meus amados, o meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Eu convivi muito pouco com ele. Eu não lembro de um momento de ter como vários filhos sentam na perna do pai e ficam fazendo um carinho. Eu não tive isso. Então eu não vejo a hora de encontrar o seu Jaime. O nome dele era Jaime. Jaime. E ver como é que ele está. Né? Abraçá-lo, conhecê-lo. Talvez, amados, vocês vão se surpreender com muitos que você disse, aquele cara nem ia para a igreja, eu chego lá e ele está lá no céu. Pois é. Sabe o que é? Jesus é tão misericordioso que eu creio que na hora da morte ele se revela a muitos. E muitos decidem, se arrependem naquele momento. Pode passar. Volta lá, por favor. Então, eles viviam, de fato, numa comunidade, num ambiente mais próximo, sem esperança. Eles tinham perdido toda a esperança. Então Paulo, através desse ensino, traz a eles a verdadeira esperança de que se você morreu com Cristo, você vai ressuscitar com Ele. Amém? E esse é o entendimento que nós devemos ter. Estão ligados? Glória a Deus. Passa. E aqui ele entra, então, agora, voltando para aqueles 2 textos que vocês leram, foi só um intervalozinho. Como é que está o nosso horário aí, gente boa? Já deu? Vamos tomar um lanche. E aí tem coisa boa para vir daqui a pouco. Nós vamos conhecer quem é esse cara aí, esse filho do capeta que vai aparecer em breve. O tema escatologia era extremamente utilizado. Ele era recorrente, né? E assim como conosco, as pessoas continuam com dúvidas. Tá dando certo não, velho. Não tá pegando o negócio. Passa. Ok? Ok? Então aqui, importante isso, velho. No ensino apostólico, a escatologia era parte integrante. Sabe, a gente precisava estudar continuamente sobre isso, viu, pastor José Paulo? Né? Então ficaram algumas dúvidas. E eles perguntaram, quando seria o dia do Senhor? Eles perguntaram para Paulo.
Quem que não gostaria de saber, né, quando é que vai ser? Dava para a gente se preparar. E aí, Paulo fala sobre 2 pontos, a apostasia e o anticristo, né? Então, ele começa a responder aqui no capítulo 1, 2, do 2 Tessalonicenses 1 e 2, primeiro que vocês não devem se assustar. A irmã Sônia já leu essa parte do texto. Você não deve acreditar nos falsos ensinos. Meus amados, se você tem uma raiz, se você está na rocha, você não vai ser confundido. Ainda que, quando isso acontecer, especialmente quando esse homem da iniquidade se manifestar, ele vai agir com tanto poder, com tanta autoridade, que ele vai ser muitíssimo convincente. Outra coisa, vou repetir aqui, não acredito em falsos ensinos sobre o dia do Senhor. Mas ele disse, olha, poderá acontecer de alguém dizer que ele teve uma visão espiritual e que Jesus está chegando. Paulo disse, não acredito. Ele diz também, alguém tem uma revelação, algo novo, algo que você precisa se alertar. Ele diz, não acredito. E ele vai além, diz, ainda que alguém envie uma carta, supostamente dizendo que foi eu que escrevi, eu, Paulo, que escrevi, não acredite. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo tem eventos bem definidos. Estão ligados agora? Estão, né? Tem eventos bem definidos. Eu estava vendo um Instagram aí, eu queria compartilhar com vocês. Dá para soltar, não? Dá não? Nem um dos dois, nem o outro, Léo. Aquele primeiro? Eles conseguem aquele primeiro. E eu fiquei assim impressionado porque eu vi eu não sou muito de seguir essas coisas, não. Mas eu vi um camarada que ele é conhecido como um influencer cristão. Ele é um influencer cristão. E o público principal dele é jovens, são jovens. E quando a pessoa começa a seguir alguém cegamente, ele pode fazer coisas que ele acha que está certo, não é? E não estando. É óbvio que, inclusive, esse conteúdo não vai ser ditado, vai ser só para vocês verem aqui, porque não é essa a minha intenção, eu não quero estar criando nenhum tipo de polêmica, mas sim de gerar alertas. Se o Lael conseguir aí a gente solta. Ok, isso aí. Então, gente boa, esse é só um exemplo do que é realmente a apostasia na prática. Se faz aquilo que glorifica o homem. Veja, tudo que você recebeu de dons veio de Deus e ele deve voltar para ele como glória. Quando não volta para ele a glória vem para você. Estão ligados ou não? Esse que é o perigo. A gente começa a se achar muito inteligente, muito estudioso, muito preparado, muito isso, muito aquilo, muito cantor, muito pregador, e esquece que veio dele. E aí você começa a usar o talento para a glória, para a sua glória e para o reino do anticristo, não para o reino de Deus. Tem um outro vídeo que eu vi, não sei se o Charlie conseguiu, que é de um pastor muito conhecido, que já esteve aqui conosco, eu tive com ele várias vezes no Haggai, eu fui muito para o Haggai. Muito por Haggai, desde 2007, quase todos os cursos do Haggai eu fazia. E esse camarada estava lá, ele sempre pregava muito bem, mas olha o que ele anda dizendo agora. Que você percebesse, assumisse, repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali. Como um lugar onde você vive, não é quando você vai de vez em quando, você vive. Que quando você experimenta, você fala assim, só pode ter sido Deus. Ok, então aí ele entra com uma heresia. Vocês podem ver depois na internet, só queria ilustrar. Como eu disse, minha intenção não é expor ninguém. Mas
nós não encontramos na palavra de Deus lugar nenhum a mãe Deus, a não ser no Acabana, né? No filme Acabana, que aí Deus aparece no momento uma mãe morena, quem assistiu Acabana, né? Porque aí tem uma explicação, é que ele tinha problema com o pai dele, ele não ia entender Deus, então, poxa, assim vai entrando as heresias. Não, isso é coisa de jovem, jovem tem que isso é coisa de jovem. Poxa, eu sou jovem, Josinaldo é jovem, nós não ficamos nisso, né, jovem? Pois bem, então isso aí, pode passar, querido Lael. Próximo ponto sobre apostasia. Então, o que é a apostasia? É o afastamento total. Põe só o primeiro, a gente vai saltando aos poucos. Afastamento é uma sonja. Tá ligado aí? Tá o seu microfone? Mande. Afastamento total e consciente da fé cristã. Não é um pecado ou falha moral, mas rejeição completa do Evangelho após tê-lo conhecido. É isso. A pessoa sabe, ela tem consciência. Uma coisa poderosa na palavra de Paulo é que ele diz que nós devemos fazer um culto emocional. Como? Racional. É isso mesmo. Vocês estão atentos. O culto é racional, é consciente. Então a apostasia é esse afastamento total, consciente das coisas de Deus. Não é um pecado, é uma rejeição completa ao Evangelho. Por isso que o cara diz, vamos inventar agora a mãe Deus. Né, pastor Cabete? Vamos inventar um novo tipo de culto. Passa o próximo. Então aqui estão alguns dos meus autores que eu gosto de consultar antes. O Heditzer, eu estou até com o livro dele aqui, depois vou falar para vocês sobre ele. Vamos ler aqui, ler aí, falar. Irmã Sônia, pode ler, por favor. Na direção deste movimento apóstata está um líder muito limpo, o anticristo. Desta forma, a grande tribulação, a grande apostasia ou queda e o reino do anticristo simplesmente são três termos que indicam o mesmo período final da história que precederá imediatamente o retorno glorioso de Cristo. Esse período também é chamado de o pouco tempo de Satanás. Nesse momento que nós não sabemos quanto tempo será, alguns dizem que é 3 anos e meio, o negócio vai ser corrido, pastor Capete. Bom, nós não sabemos. Passa o próximo. Esse texto está lá em Apocalipse, né, que vai ser a nossa última aula com o pastor Joquitano. Flá, o abandono. Abandono ou apostasia implica que esta será uma rebelião contra a fé cristã, ao mesmo tempo que ela for ouvida e professada. Por essa razão, podemos pressupor que aqueles que a abandonam estarão, ao menos exteriormente, associados com o povo de Deus. A apostasia acontecerá dentro das fileiras dos membros da igreja visível. Aqueles que são crentes verdadeiros não apostatarão. Mas muitos que tinham feito uma profissão exterior de fé o farão. Muito bem. Então veja que a apostasia não é simplesmente o cara chega e resolve estragar tudo. É um processo. Você já pode estar, nós já estamos vivendo esse processo. Talvez, não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas quem sabe em algum momento você está sendo um cooperador da apostasia e nem sabe, por falta de conhecimento. Tem que estar ligado na palavra de Deus. Né? O culto é para o Senhor, o culto é para o Senhor. Eu tive esse entendimento aqui nos Amigos de Fé. Todo culto a gente tem um ritual de início, porque a gente precisa parar. O culto não é uma brincadeira, não é uma diversão. A gente precisa entender que existe ali o Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele único que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, e nós somos os que adoram do nosso jeito, da maneira dele. Pode passar, Lael. Vamos lá. A grande apostasia, irmãs Sônia, terá 2 características. Vamos lá. Falsa segurança e materialismo vulgar, seguidos pela rápida e súbita destruição. Então nós estamos vivendo o que agora, gente boa?
materialismo, um falso materialismo. Em alguns aspectos isso vai acontecer. Olha, por que às vezes confunde muito, pastor Josinaldo? É porque você vê em alguns lugares tendo fome, em outro lugar tendo prosperidade, em outro lugar tendo terremoto, em outro lugar não acontece nada. Mas vai chegar um momento que isso vai acontecer ao mesmo tempo, coletivamente. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre como é, Charlie, o nome, que eu até compartilhei contigo, que os aviões estão caindo, o GPS tem que ser atualizado, campo magnético, isso mesmo. Então, essa alteração que passou naquele filme, lá não sei quantos anos que eu gosto muito daquele filme, um dia depois de amanhã, quando inverte os polos, nós estamos vendo já sinais, só que ninguém fica atento, está todo mundo muito ligado na sua própria vida, na sua rotina, e não está prestando atenção nos sinais. Isso tudo são prenúncios de que está se aproximando. Né? Ainda não chegou, na minha opinião, nas dores de parto que Jesus fala. Então, primeiro aqui, materialismo vulgar, seguido pela rápida e súbita destruição. Leia aí, mulher de Deus. Uma profunda divisão entre aqueles que caíram de um lado e os verdadeiros crentes no outro. Aqui nós vamos começar a ver o joio e o trigo. Então, eu acredito, pastor Cabete, que isso já está acontecendo também. Só que, por enquanto, ainda como não tem um líder, nós temos Jesus, que é o nosso líder supremo, eles vão ter um líder. Então, eu digo assim, que politicamente falando, nós vamos ter dois partidos, se pudéssemos dizer. É o de Cristo e do anticristo. Aqueles que vão segui-lo e aqueles que vão seguir. Só que, como é um movimento de governo que envolve política ou geopolítica, economia, vocês veem o que está acontecendo aí com relação às moedas. Já tem lugares que não aceitam dinheiro, que se o cara chegar com dinheiro, na Europa já tem lugar assim, chama a polícia, o cara não pode ter. Na China já tem o dinheiro dele, então o processo de pagamentos vai mudar. Ai, pastor, isso é sinal, gente boa. Nós estamos vivendo numa era do conhecimento que foi profetizado. O conhecimento que era... A tecnologia mudava a cada 6 meses, hoje é menos de 90 dias. Você já tem robô para tudo. Só que está sendo lentamente, especialmente em países como o nosso. Nós estamos vigiados o tempo todo. A IA é um Deus. Existem movimentos como o iluminismo dark. Pesquise sobre isso. Tem todo o movimento, especialmente com essa nova eleição do Trump. Né? Veja, a agenda de Deus vai se cumprir. Você ou eu concordando ou não, ela vai se cumprir. Mas ela vai envolver por quê? Gente, Deus ele se envolve o tempo todo na política. Você vai ver o Antigo Testamento, os reis, ele tirava e colocava Romanos capítulo 13, ou senão número 13, lá que ele fala de política, tá? Ele fala sobre governo. Você pode ir lá ver. E sabe por que Paulo submetia o governo? Porque ele disse que foi Deus que constituiu. Não importa se eu estou sofrendo. Foi Deus que constituiu. Então, esses movimentos, eu tinha vídeo para passar para vocês, algumas coisas, eu vou pôr lá no grupo, porque não vai dar tempo de passar outros materiais para vocês, tá? Então, aqui vai ser uma divisão. Lembra de Noé e Ló? Muito claro ali. Noé pregou e ninguém se convertia. O coração deles estava realmente longe de Deus. A iniquidade tinha subido de tal maneira que não entrava as coisas de Deus. Isso vai acontecer no nosso tempo, está profetizado. Outro ponto de Ló. Né? Você lembra que quando Ló entra com os homens, com os anjos na casa, que para eles eram homens, os caras vêm à noite e dizem, não, nós queremos ter relação com eles, põe ele para fora, e o cara ainda amaldiçoa as filhas, né? É outra história isso aí, mas você vê como a destruição chega quando a medida de tolerância de Deus chega no seu limite. E eu penso que está nesse processo, né? Esse tempo nosso aqui. Pode passar. Pode passar. Então, a grande apostasia seguirá o padrão de Satanás. O que é Flá? Distorção da palavra de Deus. Vocês viram ainda agora a mãe Deus? Eu vou me deitar. E aquela música. No colo da mãe Deus. Que coisa maravilhosa. Gente, onde é que você encontrou isso na palavra de Deus? Até a oração que Jesus ensinou, ele começa dizendo o quê, gente boa? E todo mundo sabe disso. Parece que tem gente que não. B. Negação da palavra de Deus.
e promessas falsas. Então, exatamente como foi, eu não vou aprofundar nisso aqui, porque isso aqui eu acho que vocês já entenderam, né? Esses 3 pontos que foi o que Satanás utilizou lá, né? Distorção, negação e promessas falsas, que não serão cumpridas. Vamos lá, passa em frente. Aí a doutora Sonja. Pessoas se afastam das igrejas em bandos de vários países europeus que conheceram o Evangelho por séculos. Certamente isto é apostasia. Quando muitos líderes cristãos, tanto na Europa como na América, negam ensinos centrais da Bíblia, como a ressurreição de Cristo, e ainda se dizem teólogos cristãos, certamente isto é apostasia. Quando os pregadores proclamam mitos ao invés de fatos, filosofia existencialista ao invés de teologia cristã, humanismo ao invés do evangelho, certamente isto é apostasia. Ok, gente, então tudo aquilo que realmente afasta da essência do evangelho do Senhor, especialmente que ele não ressuscitou dos mortos. Inclusive, já há relatos de que há estudos muito avançados de clones humanos, né, em laboratório, sem precisar realmente de usar uma mulher para gestar e a criança nascer, né? Então, a ciência, a tecnologia avança numa velocidade como nunca visto, e o homem cada vez mais vai achar que ele é Deus, que ele pode tudo. Pode passar. Então vamos lá, o anticristo realizará a obra de Satanás, nós já vimos isso. Ele fala sobre o culto, né? Pode passar aí. Então eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Os cultos de hoje, infelizmente, nós não vemos comumente cultos que confrontam o pecado, como João Batista fazia. Você é o pecador, você está deitando com a mulher do outro, você não sei o quê, você está fazendo dívida e não paga, você tem que se arrepender, consertar as coisas. Você que é soldado, você não pode extorquir ninguém por causa da sua função. Era assim que funcionava. E as pessoas se arrependiam, né? A profanação do culto. O culto é para animar as pessoas, virou um espetáculo de animação. O cara chega totalmente preparado, do jeito que ele anda, que ele sorri, o ambiente da igreja, o layout do templo, as cores, tudo preto, as luzes, enfim, todo o ambiente é preparado para que o culto seja emocional, não racional. E quando eu prego sobre o culto aqui, quando eu falei para você estar lá no nosso canal, eu vejo aquele momento que Isaías é levado para a presença do Senhor. E lá o que acontece naquele culto? Santos, santos, santos. É isso que Deus é. E em seguida, Isaías percebe que ele está em pecado, que ele é homem de lábios impuros. O que acontece? Ele se arrepende. Vem o anjo e traz com uma tenaz, uma brasa viva, e ele ainda diz: e o meu povo é todo pecador. Quando a gente não se quebranta diante do Senhor em arrependimento, o culto não é para o Senhor. É só um momento, é um alívio, é um encontro religioso. Então, a adoração cristocêntrica, diz aí, lê aí, Flá. Pode passar, querido. Adoração cristocêntrica. A adoração de Jesus, bem entendida, é a adoração do Deus único por meio de Jesus. Portanto, a adoração inteligente a Jesus requer que juntemos a ela o entendimento do que o Evangelho de Jesus nos diz a respeito dos propósitos divinos. Refletir hoje sobre a adoração a Jesus levará os cristãos a uma descoberta mais profunda de Deus e daquilo que são chamados a ser na graça redentora de Deus. Muito bem. Então, o culto está bem claro. Se você percebe que você está fazendo adoração de si mesmo, se arrependa. Seja você um músico, seja você um pregador, seja você um professor numa sala, ou seja o que for na casa de Deus. A honra e a glória tem que ser sempre dele, sempre. A glória volta para quem é o detentor da glória. Quando a glória é para o homem, isso é apostasia. Passa o próximo. Bom, eu falei rapidamente ainda há pouco sobre esse movimento que
nós estamos já vendo que envolve a questão econômica, não é? Vou falar bem rápido sobre isso, eu tinha um vídeo aí, mas eu vou botar lá no grupo. Então vocês veem que esse cara, para ele se manifestar, que é essa nossa investigação agora, ele precisa de apoio, não é? Inclusive Paulo fala lá em Tessalonicenses que ele não se manifestou ainda por causa daquele que ainda o detém. Eu vou já falar, quem é esse cara? Seria o Josinaldo? Seria o Domingos? Ou a doutora Sonja? Nós vamos descobrir daqui a pouco quem que detém, né, o cara de aparecer. Mas esses blocos econômicos, eles são muito importantes porque no momento que cada um desses grupos decidirem se unir a um único governo, it's over. O cara já está aparecendo. Já é um sinal muito forte. Veja que a China, que é um modelo político e que é admirado por muitos, está bem avançado nisso. Vai ser muito simples, aparentemente, porque a gente já está acontecendo, então a gente já enxerga. Aqui no Brasil, como é o nome da nossa moeda? Pois é, esse cara aí mesmo. Era para ter sido lançado no final do ano passado. Tem até uma matéria, está nesse vídeo, que vai ser posto no grupo, o Globo News anunciando que o governo ia começar o Drex. Então, todos os pagamentos do governo, por exemplo, vão ser só com essa moeda. E, aos poucos, você vai ter todo o controle, como a Apocalipse fala, né, que não se vende, não se compra, se não tiver aquele sinal, né? Então, esse é uma coisa que todo mundo se assusta, mas eu não quero que você se assuste com isso, porque aquilo que nós venhamos a sofrer não se compara com a glória a ser revelada. E o Senhor vai cuidar de nós. Não se preocupe com isso. Apenas siga sendo fiel ao Senhor. Então vamos aqui, ó. Como Paulo descreve o anticristo? Flá. Ele aparecerá na grande apostasia. Ele será uma pessoa e ele será objeto de adoração. Então, segura aí. Então, esse é um ponto aqui. Como ele vai representar Satanás, ele vai querer ser adorado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês pensam aí. Por que Satanás propôs para Jesus perder o governo em troca de uma adoração? Eu te dou tudo se você me adorar. Pensem nisso. Fala, segue. Ele Fará milagres enganosos e ensino falso para levar a sua causa adiante. Então, isso vai ser extremamente convincente, que o Senhor nos guarde. Porque vai ser muito convincente, os sinais, os milagres, vai ser muito parecido, talvez, com o que Jesus fazia. Vocês lembram lá no Egito, quando Moisés lança a vara e ele faz o encantamento dele, vira a serpente, desvira a serpente, né? Mas o Senhor, ele sempre vai triunfar. E aí o que mais falar? Ele será revelado depois que for removido o que o detém. Aí que está a pergunta, né? Quem o detém? Eles talvez soubessem. Muitos estudiosos, teólogos, tentam descobrir o que será que o detém. E tem pelo menos 8 teorias. Alguns diziam que poderia ser o próprio Satanás, né? Que como ainda não está pronto o ambiente, ele deu uma segurada. Outros diziam que era o Paulo. O próprio Paulo não, esse Paulo ele é uma bênção, é ele. Outro dizia que era a igreja. Inclusive, uma dessas linhas, né, que trata do arrebatamento antes da grande tribulação, pensa um pouco disso, que quando saiu o Espírito, quando a igreja foi arrebatada, aí o Espírito Santo vai também, e aí, quando isso acontecer, o mal vai se espalhar. Só que ninguém vai se converter, porque é o Espírito que convence do pecado, né? O Espírito ou é o anticristo que vai convencer. Então, não fecha esse entendimento. Para mim, não fecha. Outros dizem que é Jesus, que é o Espírito Santo, que são governos. Uns diziam que era o governo romano. Leis quem? Pergunta quem? Bom, de tudo que eu estudei, que eu vi, e dos teólogos confiáveis, e eu concordo com isso em parte, até o momento não teve nenhuma coisa melhor que isso para me convencer, que realmente o que segura o anticristo são mais leis.
você puder ler um livro dessa grossura chamado Libido Dominante, você vai ver que nesse livro o autor traz toda a história que envolve essa questão da sexualidade, das evoluções, iluminismo, até chegar aqui e mostra que o grande objetivo é quebrar os padrões cristãos, porque são eles que impedem que o anticristo avance no ponto religioso, porque no ponto econômico já está controlado. No ponto político já está controlado. Eles elegem o que eles querem, deselegem o que eles querem, condena, descondena. Isso já está controlado, mas a religião ainda não. Por causa dos grandes grupos, né? Cristãos são divididos, me ajuda aí. Protestantes e católicos, podemos dizer assim. O judaísmo, né? O islamismo. Então, esse povo não se entende. Esse cara vai trazer um entendimento entre eles. Eu penso assim, até o momento, a gente está aprendendo. Até o momento eu penso nisso, mas isso não muda nada em relação ao evento da manifestação dele e da vinda de Jesus. Né? Eu até gostaria que a gente subisse logo, entendeu? Ia ser legal, a gente ia logo, né, para as bordas do Cordeiro, pastor. Né? E deixava o povo aí, depois a gente vinha buscar eles. Né? Então, as leis, penso eu, que é o que sustenta. Você pode ver o que acontece em várias nações. Você vê atualmente a mentira superando a verdade. Você vê o crime sendo mais tratado, protegido do que a vítima. Você vê a injustiça prevalecendo diante da justiça. O que vale é a narrativa. Quem tiver uma melhor narrativa não é a justiça. E isso em muitas nações ainda é uma barreira. Ainda é uma barreira que envolve os cristãos. Mas no momento em que um governo se levanta e diz, vocês vão ter que me adorar, acabou. Estão entendendo? É um processo que está acontecendo várias coisas do futuro no presente. E do presente que vai ser entendido mais na frente no futuro. Pode passar. Bom, aí a natureza da segunda vinda. Quando todos os sinais de tempo se manifestam, Cristo voltará, irmã Sonja. Um evento único ao ocorrer após a grande tribulação. Então, esse evento vai ser único, não serão em 2 etapas. Eu não encontrei isso na Bíblia. Se alguém encontrar, me ajude, que eu quero... Na Bíblia, não é interpretação. Você entendeu uma coisa, está lá dito, é outra. Né? Você... Não, eu entendo porque eu peguei dali, porque... Legal, e eu não vou brigar com uma pessoa, se ela entender assim. Louvado seja o Senhor. Eu quero saber se você vai, varão. Antes ou depois, não importa. Nós vamos juntos. Não é verdade? Então, o evento será único. Nós lemos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Foi assim, né? Foi o contrário. Muito bem. O outro. Será uma vida pessoal. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor virá. Não vai haver um sumiço de uma parte e daqui a pouco ele volta de novo, que aí seria a terceira vinda de Cristo. Uma secreta, ou uma inesperada, e a outra que todo mundo vai ver. Eu não consigo, desculpa, eu não consigo entender isso. Biblicamente, eu não consigo. Legal? Será uma vinda visível. Aqui, ó. Está lá em 2 Tessalonicenses, e será gloriosa. Jesus, ele veio como um servo sofredor humilde. Agora ele vem com a glória dele. Se você ler o 2º capítulo de 1 Tessalonicenses, o 1º capítulo, você vai ver como ele descreve aquilo. Meu, é muito lindo. Eu li esse 1º e 2º Tessalonicenses acho que umas 30 vezes nessas últimas semanas. De quão poderoso Deus revelou, o que Deus revelou através de Paulo, Silas ou Silvano, né, e Timóteo. A primeira vinda, o que foi? Em humilhação. E a sua volta será gloriosa. Pode passar, estamos na reta final. Por que Jesus retornará, Flávio? Primeiro, tomar vingança aos que rejeitaram o Evangelho. Ok, isso também está aqui, ó. 1 Tessalonicenses 2, aliás, 2 Tessalonicenses 1:8. Ser glorificado nos seus santos e ser honrado pelos que creram, 2 Tessalonicenses 1:10. Julgar os vivos e os mortos, Mateus e João. Fazer novas todas as coisas. Então, é simples assim, é bem direto.
O que Paulo diz é que a justiça de Deus, eu ainda estou ruminando, ainda estou aprofundando esse entendimento. Quando ele diz assim, vocês sofrem e vocês perseveram na fé. Ele parabeniza os Tessalonicenses, porque é visto o amor de Deus em vocês, que vocês, mesmo em muita tribulação, vocês não desistem da fé. E ele diz que vocês também são perseguidos, como os judeus foram perseguidos. Ele traz toda a história. Ele diz, mas vai chegar o momento em que o Senhor vai levar vocês para a sua glória, vocês verão a glória, e eles serão perseguidos. Haverá uma inversão, porque isso é a justiça de Deus. A rejeição do amor de Deus vai trazer a justiça de Deus. Você sabe onde é que a gente vê a justiça de Deus de um modo mais contundente? É na cruz. Porque ali você vê toda a ira de Deus sobre Jesus, que deveria ser sobre você, sobre mim. E ao mesmo tempo você vê o amor dele, dizendo, eu estou dando o meu justo, o meu único filho, derramando a minha ira sobre ele, para através dele eu derramar o meu amor para aqueles que me aceitarem. Pode passar. A gente finalizando. Como será o arrebatamento, irmã Sônia? Os que estão no céu descerão como testemunho da ressurreição. Os que estiveram na terra também será visível. Então, o arrebatamento, como nós vimos lá, Paulo... É isso. Também, ok. Isso mesmo. Então, como nós vimos, nós lemos lá, os mortos ressuscitam. Eu fico imaginando isso, pastor José. Você como homem imaginativo, deu o sinal no céu, tocou a trombeta. Os mortos ressurgem. Na verdade, eu falo ressurgem porque é como se estivessem na terra, né? Mas eles não estão na terra, né? Na terra já acabou, a terra já consumiu, né? A terra já se tornou pó. Então eles ressuscitam, eles vêm como testemunho. E eu penso que nós recebemos o nosso corpo glorificado, nós não podemos encontrar Deus nesse corpo. E aí nós encontraremos com Ele nos ares. E aí já é o princípio do julgamento. Porque quem não creu, como ele fala lá em João, no Evangelho de João, já está condenado. Ele diz que eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Porque o mundo já está condenado. Então quem não crê já está condenado. Pode passar, varão. Como devemos aguardar a volta de Cristo? Flá. Pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Mateus e Timóteo. Então esse é um ponto. Pregue o Evangelho. Você é a testemunha de Jesus. Vivendo em santidade, 1 Tessalonicenses. Se torne um homem ou uma mulher separado. Não caia na cilada de Satanás. Especialmente nesse ponto aqui, olha. Se dominar sexualmente. Esse é um ponto que Satanás mais usa. Um homem, uma mulher que vacila nessa área, perde a autoridade. É uma área que Satanás mais usa para destruir a igreja. Quantos escândalos nós temos visto. E eu digo para vocês, meus amados, cuidado que está em pé para que não caia. Vigiemos, porque não tem bom não. Você tem que ter realmente uma posição diante de Deus, de ser um homem santo, de ser uma mulher santa, separada. Entender que o seu corpo é para a glória do Senhor, inclusive no sexo. Interessante como tantos homens e mulheres, como dizia a minha avó, encegueirado, né? Né? E habitue-se a viver com sua esposa, com seu marido. Se você não casou, espere. O sexo não deve ser uma aventura, é uma aliança. É um mistério. Mas muitos estão enrolados com isso, porque não obedecem, não têm coragem de romper com o pecado, de correr como fez José. Correr não foi que ele correu da mulher, ele correu do pecado. Porque humanamente falando, qualquer um poderia ter, eu vou aproveitar a patroa aqui. Mas ele disse, eu não posso pecar contra o meu pai, contra o meu Deus. Então esse é um ponto que precisamos dominar. Paulo fala sobre isso aí, 4, lá no Tessalonicenses 4. Sejam gratos. Depois, ajudar os mais fracos. Você sabia, Domingos, que uma das funções sua como homem de Deus é admoestar o seu irmão?
Hoje nós temos medo de chegar para o irmão e dizer, meu irmão, você tem que parar com isso. Você está em pecado. Satanás vai te derrubar. E a gente fica quieto. Mas a admoestação em amor é um ministério da igreja. A igreja precisa estar o tempo todo admoestando uns aos outros. Quanto vezes o dia se aproxima. O próprio Paulo que fala isso, não é isso, pastor Cabete? Então a admoestação, a correção, visa manter a igreja atenta, acesa, ligada para a volta do Senhor. O que mais? Trabalhar para não depender de ninguém. Ele fala muito sobre ociosidade nas 2 cartas de Tessalonicenses. Ele diz que muito não tem o que fazer. Ele diz, eu trabalhei quando eu fui com vocês e não fiquei pesado a ninguém. Eu trabalhava noite e dia para que vocês não achassem que eu estava ali para ganhar donativos de vocês. Eu ensinei como é, façam o mesmo. E ele ainda diz, mas quem não trabalha aqui, também não coma. Olha como é importante a gente estar esperando Jesus, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, progredindo. Porque isso agrada a Deus. O que mais, Cláudio? Não apagar o espírito. Pois é. O que apaga o espírito, amado? A desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus é o mesmo que dá descrédito à palavra de Deus. É o mesmo que dizer, eu não acredito nisso. Vamos finalizar. Passa aí, queridão. Quero ler com vocês isso aí. Dá para ler? É pequenininho porque é muito grande o texto, a fonte fica pequena. Nesse caso, então, os nossos 2 contratados aqui, a peso de ouro, né, vão ler juntos esse texto que Paulo escreve a respeito do amor. Vamos ler juntos já? Um dia... Profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Glória a Deus. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Poderoso, né? Paulo. Glória a Deus. Veja que ele diz que profecia, línguas e conhecimento desaparecerão. O que nós mais vemos hoje? Uma avalanche de conhecimento. Mas o que não desaparecerá, o que vai permanecer, é a esperança. A esperança é que aquele dia chegará. Eu estou tão empolgado com isso, pastor Jesus. Eu tinha medo de morrer, gente. Eu não tenho problema, nem eu nem minha esposa. 0 problema com isso. 0 problema. A única coisa que nos preocupa é o Mateus, vocês sabem, né? Então a gente fala, Senhor, quando chegar a hora tem que todo mundo. Gabriel já se vira aí, né? Porque é maravilhoso estar com o Senhor. Põe mais os 2 versículos finais. Vamos ler juntos de novo os nossos 2 auxiliares aí? Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor. Não é maldita porque Deus o amaldiçoou, é maldito porque ele rejeitou o Senhor. Por fim, aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, está chegando a hora, mulher de Deus. Pode passar, querido. Bom, aqui são algumas referências, tá, de livros que eu li, inclusive uma linguagem simples. Esse aqui é o do Hendricks. William Hendricks é um comentário, um dos melhores que eu conheço. Tudo que esse homem escreve é bom. Escreveu. Esse aqui do John Piper, Vem Senhor Jesus, é uma linguagem simples.
e bem interessante para você que quer se aprofundar mais, e ele usa muito os escritos de Paulo. Esse livro aqui, A Bíblia do Futuro, não tem mais ele em papel, só em PDF. Mas para mim é o melhor livro no momento sobre escatologia. Eu recomendo, se você quiser se aprofundar, é um livro denso, mas eu uso muito, né, os escritos desse livro aqui. E essa aqui foi só uma citação que eu utilizei. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso entendimento sobre a escatologia de Paulo. Espero que tenha sido útil na sua vida, tenha sido bênção para vocês.